Fala galera do YouTube, do canal Mahaila Te Ouve. Estamos aqui com a nossa convidada Sandra Santos, a missionária Sandra, com algumas perguntas da espiritualidade cristã. Mas o que é a espiritualidade cristã? Quanto tempo ela tem na caminhada cristã? E também o que ela sabe de portais espirituais. Fiquem ligados, porque isso é muito sério. Às vezes a gente está na nossa casa, praticando, né, fazendo algumas coisas, e a gente não percebe que nós estamos abrindo portais espirituais, né, irmã Sandra? Às vezes a gente até tem algumas brincadeiras como inocente, algumas coisinhas que a gente coloca dentro de casa, né? Uns livros que a gente compra, espelhos quebrados. A missionária Sandra Santos vai estar aqui, ó, dando umas dicas para vocês aí que estão um pouco atrapalhados nessas questões aí, abrindo a sua visão, seus olhos espirituais. Mas antes, eu quero que você entre lá no nosso canal, entre aí no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dá o seu joinha e compartilhe para nós, para que o YouTube venha entender que o nosso assunto é bom para você e para sua família. Se você gostar do nosso assunto, então compartilha aí, senta o dedo no like. Vamos então ao nosso assunto aqui, porque nós temos bastante coisas relevantes aqui. Então, boa tarde, Sandra. Boa tarde. Né? Boa tarde, Emílio. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Brasil, né? Que está nos ouvindo nesta tarde de domingo. Que nós vocês possam estar atentos ao que vai sair daqui. Sim. Porque é algo muito educativo também, sim, produtivo, e é tanto para a minha vida como para a vida da nossa família. Espiritual, né, Sandra? Porque espiritual. Muitas pessoas levam a vida de uma maneira... Tudo bem que a gente tem que levar a vida de uma maneira mais leve, sim, mas às vezes a gente faz alguma brincadeira ou a gente tem uma mania que a gente nem sabe, a gente nem se dá conta que nós estamos abrindo portais espirituais dentro da nossa casa. E isso vem acarretar o quê? Discussões, brigas, separações, às vezes a falta de parnassá, que quem é judeu aí, messiânico, até mesmo ortodoxo, né, sabe do que eu estou falando. Parnassá é o sustento, né, e às vezes a pessoa pensa assim, a minha vida tá tudo bem, mas, poxa, eu trabalho, eu estudo, eu faço tudo certo, eu sou um bom cristão, mas eu sou um bom judeu, né? Mas a minha vida não anda, parece que tem alguma coisa que está me puxando para trás, que está estagnado na minha vida. O que pode ser isso, Sandra? Com você a palavra. Então, isso que foi passado agora pela Leila Mahaila, sobre a espiritualidade, que muitas das vezes abrimos portais sem sequer perceber o que estamos abrindo, porque a gente não está lutando contra carne e sangue, sim, mas sim contra as forças invisíveis, a qual nós não vemos. Exatamente. No nosso dia a dia. Forte, hein? Mas quando nós oramos a Deus e pedimos a Deus direção para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, se o Senhor por um instante abre os nossos olhos espirituais, nós iríamos se assustar com o mundo espiritual. É verdade, né, Sandra? E a primeira coisa, Leila Mahaila, que abre portais para dentro de nossa casa, nos nossos lares, que traz batalhas, lutas, sofrimento, até mesmo enfermidades no meio de nossa família. A boca, porque a boca, ela tem o poder de abençoar e amaldiçoar. Então, muitos estão perecendo por falta de conhecimento. De fato. E quando nós usamos palavras destrutivas dentro de nossos lares, falamos palavrões, palavras que não têm edificação nenhuma, que não traz nenhum efeito, não surte efeito em nossas vidas, a tendência é puxar o mal para dentro de nossa casa. Abrir os portais. Abrindo os portais. E ali começam as lutas, tanto na área financeira, sim, na vida espiritual, sim, porque primeiramente ataca a vida espiritual. Exatamente. Mas quer ver a pessoa parar numa batalha espiritual é quando vem a crise financeira. Sim. Tudo pode estar bem,
a vida espiritual, mas quando o ataque vem na vida financeira, aí tudo começa a desandar. Desestrutura tudo. Desestrutura, sim, tudo. Meu Deus, o casamento, eu acredito que é a parte que mais é tocada, né, Sandra? Sim. Porque, assim, quando a gente pode ter várias dificuldades, mas quando é essa questão financeira que você não consegue trazer o sustento para dentro da casa, ou ainda que você traga o sustento, que nem tem muitas pessoas que não percebem esses portais, como você mesmo falou, aí xinga, fala palavrão, amaldiçoa, todo mundo amaldiçoa o vizinho, amaldiçoa o marido, os filhos, e as pessoas, elas não têm noção do mal que elas estão trazendo, não somente para a vida daquelas pessoas que elas estão amaldiçoando. O meu Roche, né, Roche Sandro, a Paula também, um abraço para vocês, que eu tenho certeza que vocês estão assistindo. Ele ensina muito isso, né, no judaísmo, que ele fala assim, não é uma coisa do Roche Sandro, né, mas é algo que ele aprendeu e ele passa para nós, que quando a gente amaldiçoa ou quando a gente faz alguma maldade, deseja uma maldade para alguém, primeiro nós recebemos, para depois ir. Olha só que forte isso. Hereditário? Nossa, é muito forte, porque muito assim, forte. Ó, quando você deseja, você tem que receber primeiro. Eu já vi muitas pessoas que falam assim, eu quero justiça na vida daquela pessoa, porque me fez isso. Fica almejando. Entendeu? Fica almejando, fica praguejando. O mal. Entendeu? Para aquela pessoa. Só que antes de ir atingir aquela pessoa, Sandra, ela é o canal de justiça primeiro. Sim, com tem certeza. que passar por ela, Sandra. Entendeu? As pessoas, elas querem que Deus faça na vida delas, mas elas não esquecem que Deus é justo, tem que limpar primeiro. Entendeu? E essa questão do portal espiritual, como você mesmo falou, a boca é o grande portal. Então, se você não tem nada para falar de bom, fica quieto. Com certeza. Né? E ganha mais, porque o calado vence. O calado vence. Ó, silêncio, não tem... Não, mas hoje eu tô virada no alho, que tem gente que fala que acorda lá virada no capiroto, né, Sandra? Sim, com certeza. Então, a pessoa mesmo, ela já tá pragmatizando a vida dela. Com certeza. Meu Deus, Sandra. A pessoa que amanhece o dia murmurando e não agradecendo, ela passa a atrair uma energia negativa para a vida dela. Então, a pessoa que murmura bastante, quando ela está no trabalho, tudo que acontece está murmurando, não está contente com nada, não é feliz com nada, mas aquele que levanta de manhã e agradece a Deus pelo levantar, essa pessoa, quando chega no trabalho, mesmo o ambiente sendo tóxico, aquela pessoa está feliz, está alegre, que até os contra vai dizer, como que pode alguém estar feliz num ambiente desse? Os inimigos têm que reconhecer, né? É porque quando agradecemos, o poder que tem a gratidão. Meu Deus. A gratidão traz uma espécie de portal de benevolência da parte do Senhor, que é onde nos guarda de todo o mal. Pois é, pessoal. Olha só que coisa forte aí, forte, né? Que está sendo falado aqui, conselhos, né? Sendo trazido à luz da Torá, né? À luz do conhecimento da Torá. Porque essa mulher, eu já conheço ela, já tem um bom tempo, né, Sandra? Eu sei que ela não fala dela, não. E se ela tiver que dar no meio, ela dá, né, Sandra? Como já deu em mim, já e eu, Baruch Hashem, por isso. Fazendo aquilo que Deus manda. Né? É isso mesmo. Isso. Outra coisa que eu gostaria de perguntar para ti, Sandra, é se você já teve uma experiência sobrenatural com portais que você mesmo abriu. Então, se eu for falar de minhas experiências no decorrer de minha caminhada com Cristo... A gente não sai daqui hoje. Não sairemos daqui. Mas vou falar de uma que essa abriu no mundo espiritual e ficou marcada no meu corpo. Meu Deus. Um certo tempo, porque existe se rebelar e falar a verdade. Nesse dia aconteceu um fato comigo, aonde eu me rebelei contra uma autoridade de Deus. E ali, quando nós se rebelamos contra a autoridade de Deus, ou seja, abri a boca e falei algo que não devia ter falado. E quem seria essa autoridade de Deus? Essa autoridade seria o pastor da época, na época. E então, isso eu fui para casa nervosa. E dormi. Naquele mesmo dia eu entrei em guerra, entrei em conflito. Não orei.
E na madrugada, por volta de 3 da manhã, aconteceu uma batalha espiritual na minha vida, Leila, que não foi fácil. E eles, quando me atacaram, eles me mobilizaram, aonde eu não tive força de lutar contra essas forças do mal. Os espíritos. Os espíritos, era somente um demônio, o demônio de enfermidade, onde que quando eu abri a boca, ele me mobilizou ali, onde eu não podia mais me mexer, escanchada sem mim, e eu gritando por socorro. Naquele mesmo momento, no abrir da minha boca, ele derrama uma gota verde com umas pétalas bem parecido com amendoim. Então, quando eu acordei de manhã, meu Deus, eu senti assim um nojo, algo estranho no meu estômago. E passando-se 6 meses, eu comecei a sentir uma enfermidade em meu corpo, onde eu sofri por 2 anos. Vala-me Deus. Por 2 anos, e quando eu fiz o exame, aconteceu ali a famosa pedra na vesícula, e o mesmo líquido verde que aquele demônio derramou sobre mim, ali naquela batalha, era o mesmo que quando vinha a crise de dor, eu vomitava. Eu sei como que é, eu também tirei a vesícula. E aquela pétala lá, parecida ao amendoim, eram as pedras que ele estava colocando dentro de mim. Então, isso foi um portal. Pessoal, é forte. Porque se a gente fala, as pessoas não acreditam muito, mas eu vou falar que a maioria das enfermidades vem por portais que nós abrimos. Meu Deus. E isso, Deus me trouxe uma luz. Então, passei por onde? Passei pela mão do homem. Tanto que a enfermidade no mundo espiritual aconteceu na minha vida, mas tive que passar pela mão do homem, e hoje eu tenho essa cicatriz e o Senhor permitiu para que eu nunca mais esquecesse. E esse portal você abriu devido de você ter falado de um homem de Deus. De um homem de Deus. Porque ele realmente era servo. É servo de Deus, mas também tem um porém, para você dizer, porque muitas das vezes tem homens de Deus que se aproveitam disso, se levantam contra o ungido. Não, você falar a verdade por base bíblica, se você está apto a falar, pode falar a verdade, mas se rebelar é outra coisa que não agrada a Deus, de forma alguma. Meu Deus. Tomem nota disso daí. Minha gente, ó. A Sandra falou ali foi um demônio, né, Sandra? Demônio. Você entrou numa batalha espiritual. Você estava dormindo. Dormindo, aonde ele me venceu. Aonde ele te venceu e te colocou essa enfermidade. E eu falo para vocês, ele só te colocou essa enfermidade porque você abriu esse portal, deu uma brecha. Sim, com certeza. Porque se você tivesse ali em jejum, em oração, você tivesse concentrado nas coisas espirituais de Deus e não tivesse abrido tua boca para falar, né? Isso. Existe assim, ó, na espiritualidade judaica, existe uma palavrinha chamada Lashon Hara, sabe? E Lashon Hara significa a má língua. Isso. E a gente comete. A gente comete. Com certeza. A gente comete. E se alguém estiver assistindo e falar, eu não faço isso. Ô, meu querido, vai lavar sua boquinha, vai. Lava a boquinha com que boa. Porque, ó, se você tivesse pronto, se você tivesse santo, a este ponto, uma carruagem já tinha vindo buscar Vossa Excelência. Sim, se nós estamos aqui, é porque nós somos vulneráveis. A Sandra errou e teve a experiência dela. E eu já tive essas experiências, mas era em questão do quê, Sandra? Toda vez que eu entrava, assim, você sabe muito bem que agora eu estou no judaísmo, mas durante 24 anos eu servia a Deus, né? Sim, com os meus irmãos cristãos, até porque eu poderia estar começando o podcast com qualquer outra pessoa, mas eu sempre vou dar prioridade às pessoas que levam o nome de Deus. E eu falo para você, no cristianismo existe pessoas crentes ou católicos também, seja como for, cristãos, que levam a sério a palavra de Deus. E isso eu reconheço. Assim como no judaísmo também, graças ao Eterno. O Eterno colocou ali, eu tenho muita referência aos meus líderes espirituais. Sim. Se eles falam assim, ó, Leila, vai para lá, eu vou. Se eles falam, vem para cá, eu venho. Sabe por quê? Porque eu escolhi estar debaixo da autoridade deles. Eu escolho estar. Porque assim, Sandra, quando você é iniciado em alguma religião, seja cristã, seja judaica, seja qual for,
você precisa entender que existe alguém que já percorreu o caminho que você está percorrendo. E quando você se rebela contra essa pessoa, você está fazendo que nem Corá. Lembra de Corá? Corá. Ele se rebelou contra Moisés. O que aconteceu com Corá? Ele abriu a terra ali e ele foi engolido. Toda a geração dele. Junto com mais 250 rebeldes ali que se rebelaram contra o homem de Deus, que era Moshe. Sim, entendeu? Moisés. É muito complicado quando você percorre esse caminho. Você foi por causa disso, né? Isso. Eu foi por causa de estar buscando a espiritualidade. Como muitas pessoas que me conhecem sabem, eu vim de uma família idólatra, né? Meus irmãos podem até entrar aí, eu acho que alguns vão dar aí no meio, mas se eles tiverem bom senso, não vão fazer isso. Se fizer também, a gente rebate. Não tô nem aí, é verdade, né? E eu vim de uma família idólatra, mas a gente, graças a Deus, a gente tem uma união muito bonita, eu e meus irmãos, a gente se ama, né? E lá não era falado o nome de Yeshua, né? Os cristãos chamam de Jesus, né? Jesus. Não era chamado, não era falado. Então eu não me liguei nisso. Até a minha irmã, a Fátima, ela tem uma experiência com os demônios ali, porque ela acessava vários portais, inclusive era como se fosse uma televisão que se montava na frente dela e mostrava para ela a vida das pessoas, entendeu? Então ela, como alguns espíritas vão falar aí, que ela tinha uma mediunidade avançada. Isso. Entende? E ela foi por esse portal aí, e lá na minha casa a gente não tinha contato com Yeshua, com Jesus. A gente não tinha esse contato, a gente não sabia o achava que era isso, normal isso. Quem era ele. Achava que era normal você falar de orixás, de caboclos, de guias, essas coisas, entendeu? Meu pai e minha mãe, eles eram da Umbanda, né? Praticavam esses rituais. Então, era muito forte ali para mim isso. Quando eu escolhi ir para o cristianismo, Sandra, eu tive que abandonar muito. Renunciar muito. Tudo que eu tinha aprendido até ali naquele ponto da minha vida. Então, quando eu começava a jejuar, os demônios, eles começavam a querer me bater. Eles subiam em cima de mim de noite. Eu não tinha... Olha, né? Onde já se viu você ter medo de dormir? Eu tinha medo de dormir. É porque você ainda era iniciante e você não sabia usar, você não tinha experiência qual as armas lidar com essa situação da área espiritual. Exatamente. O meu portal, na verdade, né, era isso. Eu não saber me defender. Sim. Né? E assim tem muitas pessoas que estão sofrendo ataques todos os dias, todas as horas, e não sabe como lidar. Não sabe. Não sabe. É por isso que uma das perguntas que eu coloquei aqui também é sobre isso. Sandra, você falou sobre os portais. Os portais. E agora você nos fala aqui para nós, né, para mim e para quem está nos ouvindo aqui. Como fechar esses portais? Então, Leila, como eu falei, que existe, a boca é um dos portais. Mas tem, como já foi falado aqui no início, tem outros portais também que nós não damos a mínima, acha que é normal, que também nós utilizamos dentro de nossa casa e achamos que é normal, mas é portais, e então nós temos que cuidar em levar certas coisas, como tipo assim, o espelho a gente usa no nosso dia a dia. Isso daí é um portal. O espelho é muito forte. É um portal, mas se você ter uma vida, o que vai fechar um portal dentro do seu lar, no ambiente que você trabalha, em qualquer lugar que Deus te colocar, vai ser o quê? Vai ser você reconhecer que errou, já fecha portal, ou seja, quando você reconhece o seu erro, tanto que o próprio, lá em Coríntios, você vai ver que lá vai dar uma ordem que nós temos que examine-se o homem a si mesmo. Então, quando nós se examinamos, nós vamos ter, como participar da ceia, ou seja, temos que ter comunhão.